Livro dos Atos dos Apóstolos, nesse mês de dezembro, de janeiro, eu estou confundindo dezembro com janeiro. Mês de janeiro, nós estamos falando um pouquinho sobre o livro dos Atos, que foi o início da igreja. E o que aconteceu com esta igreja naquele período, é sobre este aspecto que nós estamos querendo conversar com os irmãos. E também, se você já conhece, nunca é demais você voltar a ler novamente, não é? Isso ajuda a pessoa a crescer. O capítulo para esta manhã é o de número 4, e vamos usar um outro capítulo mais tarde, a partir do verso 23. A leitura será responsiva para que você possa guardar bem no seu coração. Se você olhar para o capítulo 4 aí no início, o que é que diz ali? O que está escrito na sua Bíblia em cima aí? Pedro e João presos. Mais embaixo, antes do verso 5, que está escrito? Pedro e João perante o sinédrio para ser julgado. E aqui então nós temos no verso 23, o que é que a igreja estava fazendo enquanto eles estavam presos. Vamos ver a igreja em oração. Então vamos ler cuidadosamente, não tenha pressa de ler correndo, mastigue bem. Uma vez soltos, procuraram os irmãos e lhes contaram quantas coisas lhes haviam dito os principais sacerdotes e os anciãos. Verso 24. Que disseste por intermédio do Espírito Santo, por boca de Davi, nosso pai, teu servo, porque se enfureceram os gentios e os povos imaginaram coisas vãs. Porque verdadeiramente se ajuntaram nesta cidade contra o teu santo servo Jesus, ao qual ungistes Herodes e Pôncio Pilato, com gentios e gente de Israel. Agora, Senhor, que coisa fantástica de oração, né, irmãos? E agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda intrepidez a tua palavra. Verso 31, leia comigo. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos, e todos ficaram cheios do Espírito Santo, e com intrepidez. Eu acho que vale a pena ler mais uma vez este versículo, mesmo que você tenha fechado a Bíblia. Tendo eles orado, o que aconteceu? Tremeu. Não só tinham o Espírito Santo, ficaram cheios. Para você entender, não só tinham, mas ficaram cheios. Então aqui tem a comunidade cristã, como viviam, etc, etc. Vamos orar. Nosso Deus e Pai, entregamos a Ti esta pequena leitura, que não é nada de pequena, é uma leitura grande, porque está falando, ó Pai, do início da Tua obra, da igreja do Senhor. Abençoa, portanto, ó Pai, a todos que ouviram, leram esta palavra, e que possa guardar no seu coração, com grande alegria, com grande prazer, em nome de Jesus. Amém. Sente, por favor, e
Continue com a Bíblia aberta. Verso 32. Aqui fala da como essa comunidade cristã, qual era o procedimento deles. Não só eram crentes, mas tinha procedimento. Nós vamos ler mais à frente agora. Da multidão dos que creram era um coração e alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Verso 33. Olha para mim. Leia com mais força, com mais expressão todos. Com grande poder. E em todos eles havia o quê? Abundante graça. E com esta abundante graça, qual era o comportamento? Leia. Pois nenhum necessitado havia entre eles, porquanto os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e depositavam aos pés dos apóstolos. Então se distribuía a qualquer um à medida que alguém tinha necessidade. E aqui neste outro verso 36 e 37, nós vamos falar mais tarde deste assunto aqui que é importante. José, a quem o apóstolo deram o sobrenome de Barnabé, que quer dizer filho da exortação, levita, natural de Chipre, como tivesse um campo, vendendo, trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. Nós vamos falar mais tarde sobre este aspecto. Este evangelho, irmãos, que nós temos hoje, que recebemos, esta Bíblia que você tem na mão aí, alguém pagou o preço. Principal preço Jesus pagou. Mas todos estes homens que foram chamados pelo Senhor, eles pagaram um preço. E nem sempre nós somos capazes de reconhecer este sacrifício daqueles que fizeram o sacrifício por nós. Não só de Jesus. Nós estamos falando aqui de pessoas que deixaram tudo. Pedro abandonou seu barco, outros abandonaram seu trabalho. Não abandonaram para levar vantagem. Não abandonaram, eu vou largar porque eu vou receber. Não, eles largaram sem receber nada. O pão de cada dia só. Deixaram tudo por uma visão para seguir o Senhor. Isto a gente tem que começar a pensar. Não eram homens prisioneiros de si mesmos. E aqui nós poderíamos falar da conversão, porque a conversão fala em transformação e mudança, que é o assunto que eles vão falar, certamente com muito mais capacidade. Portanto, esse evangelho que nós anunciamos foi o mesmo evangelho e os mesmos apóstolos que anunciaram para nós, que recebemos a palavra muito depois. Vamos pensar, quanto custou a estes irmãos? Meu Deus do céu. Prisões, açoites, morreram como criminosos. Eles fizeram isso, irmãos. Irmãos queridos, a minha preocupação é quando nós perdemos a sensibilidade. Quanto custa a um pai e uma mãe criar seu filho? Quanto custou a você, seu pai e sua mãe, criando você, te ajudando a crescer, dando comida, dando casa para morar,
estudando. Quanto custou? Não só isto, a preocupação, né? Com os filhos que adoecem, tem que correr. Quanto custou os seus pais? E nem sempre a gente valoriza os pais. E quantos até são muito ingratos para com os pais? Tem um custo, irmãos. Ninguém está cobrando. Pai nenhum chega para o filho: você tinha que ser mais grato porque eu fiz. Pai não cobra isso. Os filhos é que tem que reconhecer quanto custou. Para o pai está custando até hoje. E eu sei quanto custa. O meu desejo com este assunto é para todos nós refletirmos o valor da nossa salvação, esta salvação que recebemos de graça, e pensar o que eu tenho feito. Eu acho que nós devemos, no mínimo, muita gratidão a Deus. No mínimo, termos uma vida de gratidão. Porque, olha para mim, irmãos, você vai sair desta vida, você não vai para a perdição eterna, você vai morar com o Senhor Deus por toda a eternidade, e Ele tem preparado um lugar para nós, como Jesus disse: eu vou preparar o lugar e voltarei. Você vai para lá, irmãos. Nós temos que parar para pensar as coisas. Você não vai ficar perdido por aí. Você, ao sair desta vida, você vai para o descanso eterno com o Senhor e viver por toda a eternidade. E a Bíblia fala como será a vida daqueles que passam para o Senhor, como será a eternidade. Portanto, meus irmãos, o que eu estou querendo, no mínimo, é trazer com os irmãos uma reflexão para nós pensarmos, tá bom? A força e o poder de uma igreja está na postura de oração, que há um poder. Então você descobre uma coisa: diante das perseguições sofridas pelos apóstolos, havia uma igreja comprometida com a sua parte, que é oração. E eu creio que a igreja precisa parar para refletir. Por que nós usamos aqui na igreja os intercessores? Os intercessores é exatamente aquele compromisso que a igreja tinha de orar. E quando nós falamos de intercessores, o intercessor não é aquela pessoa que fica assim. O intercessor nem é visto às vezes. Às vezes ele está sentado perto de você e você não sabe que ele está orando, intercedendo. Porque o intercessor é aquela pessoa que vive no seu silêncio com Deus. E não é só pedindo para si. Segunda-feira eu fiz um pedido aos irmãos para criarmos um motivo para a nossa oração. E eu fiquei muito assustado com muitos pedidos, pedindo oração para si, para o meu filho, para a faculdade. Não foi isso que eu falei. Eu falei no sentido maior. E as pessoas às vezes não entendem o que a gente fala. Aí pensa que é para pedir oração pela sogra, pelo filho, pela minha vida. Não é para isso. Isto é um outro tipo de oração. O que eu estou querendo, a igreja precisa se apegar em oração num nível maior. E é isso que eu estou buscando, para todos nós nos congregarmos e orar por situações que está acontecendo no mundo de hoje. Nós precisamos, irmãos, parar para... Porque às vezes a pessoa não pensa. Não quer dizer que não pensa. A pessoa não entende qual é o nível maior. Por exemplo, se eu vou pedir, ore para o meu filho na faculdade. Eu não tenho que orar pelo seu filho na faculdade. A oração é orar pelas faculdades, para que elas possam ser mais acessível para os alunos, que haja um coração generoso das faculdades e que haja ali ensinos de um nível bem alto para ajudar a juventude. Então a oração tem que ser maior, não é só para a gente. Isso é só para você saber o que eu penso.
Portanto, diante das perseguições sofridas pelos apóstolos, havia uma igreja comprometida com a oração. Nós hoje, irmãos, falamos muito de intercessores, e aqui eu vou te dar, e às vezes alguns irmãos até sofrem: puxa, eu tenho feito a obra de Deus, eu tenho sofrido tanto. Eu digo, graças a Deus que você ainda não morreu, né? Mas a pessoa reclama que está fazendo a obra de Deus, está sofrendo, está reclamando o quê? Você ainda não morreu, graças a Deus, né? Ainda está vivo. Abra à frente no capítulo 12. E quando eu falo assim, irmãos, eu estou tentando trazer os irmãos para uma reflexão. Eu sou um cara que eu ando, mesmo dirigindo, hoje eu vim de madrugada dirigindo, vi um carro preto, o cara ficava em cima da faixa, de vez em quando ia para lá e para cá, ou está bêbado, ou está com sono, né? Então o que eu tenho que fazer? Eu não posso ficar perto desse cara. Esse cara qualquer hora vai dar uma. Aí eu, na hora que ele deu uma brecha para lá, passei porque ele estava devagar. Também não sei se ele está querendo fazer alguma coisa. Então eu tenho que estar alerta. A gente tem que estar vigiando, né? Então eu fico preocupado. Então nós temos, como crente, irmãos, andar aceso. Capítulo 12, verso 1 a 8. Vamos ler mais uma vez juntos, vamos? Por aquele tempo mandou Herodes prender mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para maltratar. Olha olha para mim, olha o que aconteceu com Tiago, aquele brilhante, foi chamado por Jesus, ele fez parte do grupo ali. Olha o que aconteceu com ele. Leia verso 2. Fazendo passar ao fio de espada a Tiago, irmão de João, cortou o pescoço. Vendo ser isto agradável aos judeus, prosseguiu, prendendo também a Pedro. Coitado do Pedro, estava na marca do pênalti, e eram os dias dos pães asmos. Tendo feito prender, lançou no cárcere, entregando a 4 escoltas de 4 soldados, cada uma para guardarem, tensionando apresentá-los ao povo depois da Páscoa. Versículo 5, leia, meu irmão, leia. Pedro, pois, você viu aí? Às vezes você não lê, a gente não lê, ou quando lê não presta atenção. Então ele estava preso, estava lá sofrido, passando por aquele momento, enjoado. Verso 6. Quando Herodes estava para apresentá-lo, naquela mesma noite, Pedro dormia entre 2 soldados, acorrentado a 2 cadeias, e sentinelas à porta aguardavam o cárcere. Eis, porém, que sobreveio o anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão. Tocando ele ao lado de Pedro, despertou, dizendo: levanta-te, rapaz, negócio, a faca está chegando aí no seu pescoço, depressa. Então as cadeias caíram. Que coisa fantástica. Disse-lhes o anjo: cinge-te, calça as sandálias. E assim fez. Disse-lhe mais: põe a capa. E faz o quê? Segue-me. Protegido. A igreja estava orando. Enquanto a igreja estava orando, buscando a Deus, o que é que aconteceu? A igreja estava intercedendo, e o Senhor então manda soltar a Pedro. Tiago tinha sido morto, mas ele precisava de Pedro, porque Pedro seria o que precisava avançar um pouco mais. Então isso eu parei para pensar, o que há uma igreja em oração, irmãos. Vamos falar português claro, a igreja não tem orado, não é verdade? Antigamente você olhava para o sapato dos crentes, a ponteira do sapato, nem pegava mais graxa. Tá certo, pastor?
Você sabe disso. A ponta do sapato era toda arranhada, porque os pisos da igreja às vezes era chão e era cimento, e ficava de oração, arranhava todo, nem graxa pegava, né? Mas havia uma igreja que buscava. Hoje a igreja está muito acomodada. Tem até aquele grupinho que fica em casa: irmão, vai para a igreja? Lembra de mim nas suas orações. Eu diria para ela assim: é ruim, hein? Vai você trabalhar, cara. Está querendo que eu faça seu trabalho? Ninguém quer mais se comprometer, irmão, na vida de oração. E isso é difícil. Eu estou falando de nossas igrejas. Tem igrejas nossas que não tem culto de oração. E alguns pastores dizem: não, é o culto mais fraco da igreja, não vale a pena abrir a porta. Não vale a pena acender luz, porque não vai quase ninguém. Meu Deus do céu! Sabe o resultado disso? É o que eu vou falar com você agora mesmo. Esse é o problema que acontece. Infelizmente, tem acontecido. A marca de uma igreja cheia do Espírito Santo, repita comigo: a marca de uma igreja cheia do Espírito Santo, não há espaço para hipocrisia, mentira. Foi isso que aconteceu com um casal, o qual nós vamos agora falar sobre esse casal. E aqui nós temos o grande perigo, eu creio que esse é o ponto mais alto deste assunto. Capítulo 5. Volte lá. Porque você descobre que ao dar início à obra do Senhor, esses apóstolos não só tinham o Espírito Santo, mas eles estavam cheios do Espírito. Havia fogo na vida desses apóstolos, fogo do Espírito. Havia algo maior. Foi por isso que eles fizeram a diferença naquele período. Mas vamos agora olhar aqui um assunto que eu vou tocar com você. Nosso horário está muito bom, graças a Deus. Capítulo 5 fala de um casal, Ananias e Safira, crentes, que estavam no grupo, estavam junto. E aqui nós temos um grande perigo, eu vou falar sobre isto. Leia. Entrando certo homem chamado Ananias com sua mulher, entretanto, aliás, certo homem chamado Ananias com a sua mulher, Safira, vendeu uma propriedade. Mas eles dois entraram em acordo para reter parte do preço. E disse assim: vamos levar pelo menos um restantezinho, vamos lá, vamos fazer presença. E depositou aos pés dos apóstolos. Ouça o que eu vou dizer a você, olha para mim. Em uma igreja cheia do Espírito Santo não há lugar para mentira. Não há lugar para corrupção. Não há lugar para hipocrisia. Uma igreja onde o Espírito está fervendo é perigoso. Continua a leitura. Então disse Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para mentir, para que mentisse ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Falou: rapaz, preste atenção, o que você está fazendo, cara? Ô rapaz, olha o que você está fazendo. Por que você fez isso? Qual é a necessidade? Qual é a necessidade? Porque no outro versículo ele diz assim: escuta, conservando porventura, não seria teu? E vendido não estaria em teu poder? Como, pois, assentaste no coração o quê? Este desígnio, porque não mentiste aos homens, mas a Deus. Ouvindo essas palavras, Ananias caiu, morto, sobrevindo grande temor a todos que estavam lá presentes. Levantou, portanto, os moços, cobriram o corpo com lençol, que naquele tempo não enterrava no caixão, era enrolado em linho, lençóis, era enterrado.
Cobriram-lhe o corpo e levando à sepultura. Quase 3 horas depois, eles haviam combinado lá os dois, para não falar a mesma língua. Quase 3 horas depois entrou a mulher de Ananias, não sabendo o que tinha acontecido. Então Pedro, dirigindo-se a ela, perguntou-lhes: minha filha, diz-me, vendeste por aquela propriedade por tanto? Que coisa boa, hein? Vendeste por tanto? É verdade. Ela respondeu: sim, foi por tanto. Tornou-lhe Pedro: porque entrastes em acordo para tentar o Espírito do Senhor? E ali, eis aí a porta dos pés daqueles que sepultaram teu marido, e eles também te levarão. E no mesmo instante caiu ela aos pés de Pedro e expirou. Entrando os moços, acharam morta e levaram e sepultaram. Versículo 11, olha o que aconteceu, leia. Sobreveio grande temor a toda a igreja. Que coisa. O versículo perigoso é o número 3. Que bom que você está lendo. Eu estou dando graças a Deus que você está aqui, está lendo. Graças a Deus. Olha a pergunta. Então disse Pedro a Ananias: por quê? Por que encheu Satanás o teu coração? Por quê? Se deu brecha? Se abriu? Preste atenção, eu vou terminar. Ouça bem. Satanás estava atacando a igreja com perseguições, atacando a igreja, maltratando os apóstolos, matando Tiago. Satanás intentou e tentou de todas as maneiras fazer com que eles desistissem da obra. Fez tudo, ameaçando, as autoridades ameaçando. Eles fizeram tudo para ver se eles esfriavam. Como tem muitas pessoas que às vezes se convertem, chega em casa, a família é um terror, critica, faz isso, faz aquilo, e a pessoa acaba não desistindo da igreja. São pessoas da família usadas por maligno para impedir que a pessoa se converta ou siga o evangelho. E quantos eu conheço que já sofreram? Contaram-me um caso. E há famílias que, porque o filho se converte, deserdam. Famílias que têm posse, vai no cartório e deserda o filho, ele não tem direito à herança, só porque foi ser cristão. Outro fato que falaram que havia um rapaz de uma família muito tradicional, e este rapaz ouviu o evangelho ainda novo. E muitos pais diziam assim: eu prefiro ver meu filho morto do que seguir essa religião. Expressões. Então esse garoto se converteu, um rapazinho novo se converteu. E o pai fez tudo para deixar, ele deixasse, ele não quis deixar. Aí o pai combinou com a mãe para envenenar a comida dele, para quando ele fosse comer, morrer. Isso é verdadeiro, hein? Não é história de igreja, não. Esse garoto tinha ido para uma reunião de oração, estava quente, estava o fogo, o Espírito Santo estava na vida desse menino. E a mãe preparou o prato de comida, que era muito comum naquele tempo. A gente botava a comida no canto do fogão de lenha, ali em cima, ali, gente da roça sabe, né? Fica morninho. Meu pai era assim, ele chegava, estava lá a comidinha dele guardada lá. O que a mãe fez? Botou o prato de comida dele no lugarzinho certinho, botou o veneno para matar o garoto. E ao chegar ali, e eles ficaram vigiando a hora que o garoto chegava, e eles lá ficaram observando. O garoto sentou na cozinha,
pegou o pratinho, botou lá na mesa, e o pai lá pelo buraco, não sei de que, ela estava olhando, e a mãe. E esse garoto, antes de comer, agradeceu a Deus: Senhor, obrigado, porque eu tenho um pão que papai e mamãe me deu. Senhor, se tem alguma coisa que possa me fazer mal aqui, tira todo o poder das trevas, tira tudo. Fez uma oração de crente, repreendendo tudo. Mandou a comida para dentro. E o pai e a mãe ficou esperando a hora que o garoto morresse. Eles é que perderam o sono. O garoto deitou, dormiu, não aconteceu nada. Sabe o que aconteceu? Toda a família se converteu. Isso é caso sério, não é história. Porque aqueles que temem ao Senhor, aqueles que andam na presença do Senhor, Ele acampa os seus anjos ao redor. Você crê nisto? Não é só na Bíblia, você tem que crer. Praga nenhuma chegará à sua tenda, porque Deus guarda. Portanto, volto a dizer, Satanás tentou de todas as maneiras destruir a igreja de fora para dentro. De fora para dentro. Não conseguiu. E por não conseguir de fora para dentro, o que ele faz agora? Agora ele tenta destruir de dentro para fora. De que maneira? Trazendo este Ananias, verso 3 que diz lá: então disse Pedro a Ananias: por que Satanás encheu o seu coração para que você mentisse? Por quê? Porque você deixou essas coisas acontecer, rapaz. Então Satanás, agora ele entra dentro, para destruir de dentro para fora. Olha para mim, os grandes problemas nas igrejas não acontecem de fora para dentro, é de dentro para fora. Pessoas que às vezes começam a se permitir entrar certas coisas, discutir com o irmão. Isso acontece no meio do diácono, acontece no meio de obreiro, acontece no meio de pastores, acontece no meio de grupo de senhora, no grupo de... Começa sempre aquela pessoa que entra e deixa esse espírito começar a minar o ambiente. Isso é comum, que não deve ser. E às vezes boas reuniões acabam porque entra um espírito contrário. Não, porque fulana faz, só ela que sabe falar, ela, tá vendo? Só ela. Sabe o que é isso? Tesoura. Quer ver outro lugar perigoso? Se não for para tocar, eu nem vou na igreja, só vou lá o dia que toco. Que isso? E se eu tocar, eu quero tocar no primeiro piano. Se eu tocar lá atrás, eu quero ser visto. Estou falando sério. Fulano pega a guitarra só para se exibir. Inveja, coisa maligna. E às vezes nós nos permitimos. Você quer ver um outro lugar que mina a igreja? Coral. Entra no coral. Poxa, chamou todo mundo, eu fui rejeitado. Só porque a minha voz não é boazinha também. Você está entendendo o que eu estou falando? No meio da juventude, acontece. Porque Satanás, de fora para dentro não pode fazer, mas de dentro para fora, ele entra para destruir a igreja. E não consegue, por quê? Porque a igreja é do Senhor. Ele é o dono. Bispo, pastor, nós não somos donos de nada. Nós simplesmente estamos aqui tentando ajudar nessa caminhada que você está fazendo. Portanto, Ananias, olha o que ele fez. Olha para o versículo 36. Ananias começou a ver o Barnabé, rapaz, vendeu uma propriedade inteira, trouxe tudo, rapaz, que cara bobo. Que cara bobo esse, né? Não é isso que ele fala? Em vez de ficar com dinheiro, pegou, levou tudo. Por que ele não guardou um bocado para segurar o... É igual até alguns dizimistas. Ninguém sabe quanto eu ganho e bota lá
problema é com Deus. Não é comigo, não tem problema não. Você está entendendo? Isso mina a própria pessoa. Irmãos, isso aqui é para crente, isso aqui não é para ele, não é para crente. E aqui, graças, eu só estou falando para crente aqui nessa manhã. Graças a Deus, que nós precisamos sempre de ouvir. Então ele viu Ananias, viu Barnabé trazer sua oferta, botar lá. Ele falou: vou entrar nessa, que eu também, afinal de contas, eu também vou levar a minha oferta, vou me apresentar. Ele disse: eu quero ser visto. Irmãos, igreja não é para você ser visto, é para Deus ver você. Ninguém é aqui para ser visto, é para Deus ver. Então Ananias viu José trazer, depositar. Ele pensou: eu também quero ser visto como um grande doador. Ignorante. Mateus capítulo 6 e verso 1, por favor. Quem tem a Bíblia na mão, rapidamente, bom no gatilho aí, leia bem alto. Mateus 6, 1. Ih, ninguém aqui é bom atirador. O que está escrito aí, meu irmão? Amém. Tá bom? Tá bom? Mateus 6, 1. Exercício, mais uma leitura boa, vamos lá. Amém, irmão. Está vendo o que está escrito? Isso não é bispo não, isso aqui é o Senhor Jesus. Ananias queria, eu vou fazer uma média. Lá em Niterói eu era bem jovem, tinha 20 anos. E tinha lá um suboficial da polícia militar, um escurão forte. Ruim de igreja, Bessa. Saía lá uma vez ou outra, muitos. Aí o pastor da igreja completou 50 anos. E ele foi comprar uma caneta para oferecer ao pastor. Aí o pastor, com licença, aí veio andando, uma caixinha, uma canetinha sem vergonha, ruim. E ofereceu a caneta ao pastor, só para servir. E o pastor ainda disse: com essa caneta só será para assinar grandes assinaturas. Ainda endossou a arrogância do camarada. Pouco tempo morreu depois, logo. Um cara desse tem que morrer cedo mesmo, para não atrapalhar. Não faça para ser visto, deixa Jesus ver. Porque a palavra do Senhor diz que é Ele que vê todas as coisas. Portanto, ele queria ser um bom doador, mas ele queria trazer a honra para si. A igreja estava indo bem. E isto provocou, irmão, Satanás. Ele foi provocado e ele entra na igreja para tentar destruir a igreja. Mas o Senhor sempre reage. A igreja do Senhor está em oração. A igreja está sempre atenta ao Senhor. A igreja do Senhor diz, está na palavra: porta que o Senhor abre, ninguém pode fechar. E este evangelho vai ser pregado até o final. E finalmente a igreja termina e a festa será no céu. Quantos querem ir, né? Quantos querem ir nessa banquete? Tem alguns que levantaram a mão, não querem não, meu filho. Eu estou perguntando, quantos querem ir para esse banquete na glória? Fica de pé e dê um forte aplauso a Jesus, irmão. Aleluia, nós vamos para lá, irmão. Glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Glórias a Ele. Honras ao Senhor.
com este assassinato, aliás, com essa morte, nem sei se é súbita, nem sei o que é, de Ananias e Safira. O que disse para terminar o versículo 11 do capítulo 5? Não precisa ler, eu vou ler para você. Sobreveio grande temor a toda a igreja e a todos quantos ouviram a notícia deste acontecimento. Irmãos, às vezes Deus faz as coisas para isto, para que a pessoa tenha temor, para que a pessoa acorde, para que a pessoa seja despertada. E às vezes é importante nós ouvirmos esses assuntos. Quero convidá-los, irmãos, por gentileza, se puderem me ajudar. Curve a sua cabeça, deixa eu fazer. Senhor amado, que esta palavra tenha sido compreendida por todos aqui. Senhor, que ninguém aqui, Senhor, venha pensar algo que não é verdadeiro, porque esta palavra é para ajudar, esta palavra é para nos levantar, esta palavra é para nos dar direção, esta palavra é para cuidar da nossa vida pessoal, para nós termos cuidado com as coisas do Senhor, cuidado com a igreja do Senhor, cuidado com a nossa própria vida com o Senhor. E eu creio que esta palavra edifica a todos nós, porque esses acontecimentos são aqueles que são vivos até hoje. Que a igreja do Senhor continue e que possamos nós individualmente, em cada grupo que nós pertencermos, sermos aquelas pessoas capazes de dar as mãos e andar junto, para que o diabo não tenha espaço para infiltrar e trazer tristeza no meio dos irmãos. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.